aí, gente, tudo bem? Eu sou Maíra Lemos e tô de volta com mais uma história, dessa vez diferente, viu? De um apartamento que foi financiado por 4 amigos e que depois virou um lar de família. No episódio de hoje eu vou conversar com a Cássia Loubach. A Cássia veio de Governador Valadares para Belo Horizonte para ficar mais perto da então namorada, que hoje é esposa, a Magna Fernandes. E as duas viraram a chave quando compraram um apartamento com mais 2 pessoas. O AP sempre foi pensado para 4 vidas e no desenrolar dessa história você vai entender como é que esse lar foi montado como um verdadeiro quebra-cabeças. Antes da gente começar, um recadinho para você que também está querendo ter um AP. Mande suas dúvidas para a gente. E-mail é falecomarredação@sonharemorar.com.br. A gente vai enviar sua pergunta para um especialista da MRV que vai responder a sua dúvida no quadro Pergunta dos Vizinhos aqui no nosso podcast. E aí, a Cássia, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, tudo ótimo, obrigada. A Cássia já é de casa, né, a Cássia? Sou de casa. Eu Trabalha. trabalho na MRV há 14 anos já. Nossa, isso tudo. Tudo E, isso. e aí você conheceu a Magna na MRV também? Ou conheceu antes? Como é Não, que foi? não, deixa eu te contar. A gente trabalhou lá em Valadares, meu primeiro emprego, eu trabalhei junto com ela, eu tinha 14 anos, e a gente trabalhou numa empresa lá. E aí a gente nunca perdeu contato, a gente sempre foi amigas, mas, tipo assim, super amigas mesmo. Ela veio para BH morar aqui, e aí um dia a gente se reencontrou. E aí você acabou vindo para Belo Horizonte, né, para ficar pertinho. Isso. Essa história nossa, ela dá até um outro podcast, sabe? De tão engraçada que ela é. Mas assim, a gente nunca perdeu contato, a gente sempre conversava, só que eu não falava sobre minha sexualidade com ninguém, era uma coisa muito minha, assim. E a Magna também não falava. Até que um dia os pais dela estavam doentes e ela ia todo final de semana BH, Valadares. E um dia ela foi e me ligou, falou assim: "Ah, sonhei com você". E aí a gente começou a conversar e desde então não paramos mais. Essa história de sonhei com você, eu já escutei, já vi esse caso, viu? É Desculpa uma boa tática. pura. É. Aham. E quais eram seus medos, né? Porque é difícil se assumir, né? Assim, eu imagino que seja principalmente o preconceito, né? Eu venho de uma família evangélica, né, eu tenho tios pastores, primos pastores, então é aquela coisa assim, a minha educação não foi para isso, tipo, eu te criei aquela coisa de mãe, né, eu te criei para ter um relacionamento com um homem, casar, ter filhos, aquela tradicional família brasileira, né. E aí a gente tem medo de preconceito, de não ser aceito, de dos amigos não seguirem junto com a gente, da família também. Esse é o maior medo que a gente tem. É, não é fácil, não. E aí, vamos por partes, né? A gente vai conhecer a história dela aos poucos, gente. Então, em Belo Horizonte, vocês trabalhavam ali na MRV e Isso. eram só vocês duas até então. Então, eu imagino que a vida era night, né? Balada, amigo, muita farra. E essa história de comprar apartamento com os amigos. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Isso é muito novo. Não, a história foi assim, ó, quando eu decidi vir para BH, eu estava já em busca de um novo emprego, e aí também a gente começou o relacionamento, e eu falei assim: "Ah, vamos ficar mais perto porque já não tá dando", já tinha 1 ano que a gente estava à distância. Aí eu falei assim: "Não, vou tentar um emprego", e aí surgiu uma vaga na MRV, eu falei assim: "Não, vou tentar essa vaga na MRV, porque se der certo, melhor ainda. E vou para BH, se eu conseguir, eu vou para BH". Consegui a vaga e vim para BH. A Magna já morava, desde que ela tinha chegado aqui, ela morava com o Rai, que é uma amiga irmão dela, que era uma amiga irmão dela, hoje é uma amiga irmão meu também. E aí eu cheguei e a gente continuou morando juntos, os 3, naquela balada, era final de semana rua, e a casa cheia, e assim, aquela bagunça de jovem que você sabe, né. E aí um dia minha irmã me liga e fala assim: "Ó, acabou, o relacionamento acabou", e minha irmã estava no interior. Só que ela não estava na cidade dos meus pais mais, ela já estava em Ipatinga, nós somos de Valadares, ela estava em Ipatinga. Aí ela: "Não deu mais, tal". Eu falei assim: "Você tá falando sério?" Ela: "Sério". Eu falei: "Pede transferência e vem pra cá, vamos onde mora 3 mora 4, vamos morar junto". Aí ela falou: "Você tá falando sério?" Eu falei: "Tô". Aí, se não me engano, foi no outro dia, ela me ligou e falou assim: "Irmã, deu certo".
meu chefe aprovou a transferência. Tô indo, é para ir mesmo? Falei, vem. E a gente morava num apartamento que era bem pequenininho, ele era muito aconchegante, mas era bem pequenininho, era alugado. Um dia eu falei assim, gente, a gente já paga aluguel, vamos juntar nós quatro e comprar um apartamento? E os meninos falaram, vamos embora. E aí que começou esse sonho de comprar um apartamento, mas aí seria nós quatro, entendeu? Que a gente não tinha pretensão nenhuma de separar os quatro, porque era muito bacana morar nós quatro juntos. E quem atendeu vocês lá na MRV na hora estranhou? Falou, mas peraí, vocês vão colocar o apartamento no nome de 4 amigos, dividir para cada um, é isso mesmo? Todo mundo estranhou. Lá na MRV, todo mundo estranhou. Quando a gente foi assinar na Caixa também, todo mundo falou assim, não, lá na Caixa foi uma surpresa. Aí o povo falou assim, não, a gente nunca viu isso. Tipo assim, que era Magna, Rai e eu, amigos, né? Eu namorava Magna, tipo assim, um bem A bolado ali. outra irmã, uma E minha confusão. irmã, uma confusão. Aí, e a gente fez um bem bolado e nós quatro compramos um apartamento junto, porque a gente não tinha pretensão nenhuma de separar os quatro, porque era assim, um relacionamento que dava super certo, sabe? Era muita amizade, muita cumplicidade, e a gente não queria separar. Vamos seguir E os como é que era a quatro. divisão de quartos? A divisão de quartos. Porque aqui em casa tem 4 quartos. No apartamento novo, o apartamento que a gente encontrou, tem 4 quartos. Mas só que Então aí já ficou. tinha, já era tranquila. Aí ficou eu e Magna num quarto, minha irmã em outro, Rai Aham. no outro. E no outro quarto a gente fez um escritório. Isso, desde sempre era um escritório, que aí hoje é o quarto de brinquedo dos meninos, entendeu? É, porque aí no meio dessa história, vocês resolveram casar, né? Você e Magna se Isso. casaram e colocaram os outros dois para correr? Como é que foi esse processo? Não, 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 não. Nós nos casamos e continuamos aqui, de boa. Aí a minha irmã, ela falava assim, não, eu nunca mais quero arrumar ninguém, eu vou ficar sozinha, não dá certo esse negócio de relacionamento, tal, tal. Aí até que ela conheceu o marido dela. E essa história dos dois é muito engraçada porque eles se conheceram em Brasília, que ele mora lá em Brasília, mas aí eles descobriram que eles moravam super perto, lá em Patinga. E olha pra você ver, Coincidir, gente. e eles foram se conhecer quando ele já estava em Brasília morando lá, entendeu? E aí os dois deram super certo. No início, claro que eles estavam querendo um enrolar o outro, mas aí a gente deu um empurrãozinho assim para dar certo, sabe? Deu super certo. E aí um dia eles falaram assim: ah, vamos fazer test drive e morar junto para ver se vai rolar casar, né? E aí os Aham. dois foram fazer o test drive e minha irmã anunciou: não, a gente vai morar junto tal. E ela foi morar junto com ele. E aí um dia o Rai falou assim: ah, gente, eu já tô com 40 anos, eu nunca morei Tô de sozinho. vela aqui. Ele falou assim: nunca morei sozinho, eu quero viver essa experiência. Acho também que eu vou procurar meu canto. Aí a gente combinou, e aí o Rai foi pro apartamento dele e ficamos, eu e a Magna, aqui pela primeira vez, casadas e só nós duas, entendeu? E vocês compraram a parte deles ou vocês fazem um aluguel? Compramos. Como é que Não, é? não, a gente Comprou. comprou a parte deles, isso. Nós compramos a Não, é parte muito deles. curioso, mas eu achei interessante porque pode ter gente nos ouvindo que não tem condição, às vezes, de comprar, mas olha que ideia boa, juntar com o irmão, juntar com um amigo e realizar o sonho, né? E Muito que legal. sonho, viu? Porque quando estávamos nós quatro, era assim, diversão garantida ao seu dinheiro de volta. Não, imagina. Era muito bom. Não, a gente passava todos os perrengues junto, porque, tipo assim, comprar um apartamento do zero, não tinha um armário, não Sim. tinha nada, é complicado. Aí E vocês era foram perrengue montando atrás de perrengue. cada móvelzinho, cada Fomos. coisa, todo mundo junto. Tipo assim, montando o que não dava para comprar, a gente fazia. A gente fez uma mesa que ficou muito legal. Todo mundo que chegava aqui em casa falava assim: "Nossa, que mesa top". E assim, a gente desfez dela tem pouquíssimo tempo, porque ela tinha um tampo de vidro, e aí os cantinhos, assim, não era muito apropriado para criança, não, sabe? Mas a Sim. mesa tinha ficado muito legal, aí a gente fazia estante. Então, tipo assim, a gente foi criando o apartamento com a cara dos quatro. E aí tinha que ter uma votação, né? Vocês gostam disso? Quem gosta, quem não gosta? Vai comprar, não vai? Porque Mas quatro gostos a gente até isso, a gente pensava muito parecido, você acredita? é Até muito isso, tranquilo, então. era muito tranquilo, muito É um tranquilo. casamento moderno que dava certo, né? Que É, deu certo durante um bom tempo, isso deu mesmo. certo E durante aí, muitos anos. depois, beleza, vocês casaram, ficaram só vocês duas aí na casa e veio esse desejo de ser mãe. E aí veio um novo desafio, né, com a Mas o maternidade. desejo de ser mãe ainda veio antes dos meninos saírem.
Veio o desejo, aí a gente fez a primeira fertilização, todo mundo junto. Sabe aquele negócio assim, de você não parar e falar assim, ah, vamos pensar aqui como é que vai ser? Não. A gente sabia que, tipo assim, ó, deu certo, a gente engravidou, e a gente vai olhar como que vai ser. Vamos dar tempo ao tempo que as coisas vão acontecer. Aí a gente fez de cara, engravidamos. Primeira, engravidamos e os 4 aqui em casa. E aquela alegria e tal. Quem E que aí, engravidou? Você eu ou a Magda? engravidei. Eu que Você. Aham. engravidei. É. Aí a gente foi e falou assim: não, legal, vamos ver, né? Aí quando a barriga começa a crescer, a gente vê o que a gente faz, se a gente aluga um apartamento, porque a gente sabia que não dava para ficar os 4 aqui, né? Porque os meninos não eram obrigados a ouvir choro de criança, a ter que mudar a rotina deles toda para receber 2 crianças que, na verdade, não eram 2 antes, seria uma, né, quando eu estava grávida. Eles não iriam, mudar a rotina deles para receber essa criança que estava chegando. Então a gente sabia que, Aham. tipo assim, a gente ia mudar a nossa. E a gente estava esperando essa hora. Mas Deus é tão perfeito que vai tudo se encaixando, assim, muito certinho. E aí foi isso. A gente fez a primeira FIV, aí engravidamos, ficamos super felizes, aí perdemos. Aí foi tipo assim, um balde de água fria. Foi muito triste, muito tenso. Aí passou um tempo, a gente fez uma segunda FIV, aí perdemos de novo e vamos lá investigar o que está acontecendo. E Uhum. aí que a gente descobriu que eu tenho trombofilia. Aí falei, não, então vamos dar um tempo que a gente vai ter que tratar a trombofilia, né? E ver como é que vai seguir aí, para depois a gente fazer uma próxima FIV. Mas só voltando um pouco aqui, eu costumo falar que, tipo assim, quando a gente decidiu ser mãe, porque ser mãe é um sonho que nasceu comigo. Eu nasci com esse sonho de ser mãe. Nunca tive vontade de casar, nada, mas ser mãe, eu nasci com esse sonho. Quando eu decidi ser mãe, a gente falou assim, Magna, como é que vai ser? Eu e Magna conversando. A gente quer ser mãe, quais são as possibilidades de maternar? Fertilização in vitro, porque somos 2 mulheres, então vamos fazer a fertilização, e adoção. Então, Uhum. junto, a gente montou 2 pastas. Uma com a documentação para a vara da infância e uma de exames, que eram os exames para fertilização. E as 2 correram juntas. Então, os 2 processos começaram ao mesmo tempo, que foi em Paralelos ali. 2017. Aham. Foi paralelo. Porque, tipo assim, para a gente não importava, sabe? O que Como desse certo, tava bom. Sim. isso aí. Isso aí. Aí foi assim, essa coisa de divisão das casas, quem vai para onde, foi assim, foi tudo muito certinho, sem a gente planejar muito, entendeu? E como é que foi o momento que vocês conheceram Elô e Caetano, que foram adotados, não é isso? Isso, Ela e Caetano foram adotados. Eles são Estavam, gêmeos. são gêmeos, nasceram no dia do Gracinha. aniversário da minha mãe. Nossa, que lindo, né? São várias coincidências, assim, né? A gente estava em pandemia, então a gente estava trabalhando em casa. E Magna, ela ficava num quarto, né, que ela fez de escritório, e eu ficava em outro, porque como ela tem reunião demais, então acabava que uma atrapalhava a outra. E a gente trabalhando, ela não atende telefone, ela não atende ligação durante o horário de trabalho, e nesse dia eu ouvi ela falando assim, alô? Eu falei assim, opa, tem alguma coisa estranha aí nessa ligação, né? E eu estava no outro escritório, eu já parei e falei assim, gente, são as crianças. Juro pra você, eu senti na hora, eu falei assim, são as crianças, tenho certeza. E aí eu parei o que eu estava fazendo, fiquei de orelha em pé, ouvindo ela no outro escritório. E nisso ela já veio caminhando pro meu lado, já sentou, pegou um caderninho e começou a anotar. E foi anotando, 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 tal, e eu acompanhando as anotações, e aí eu vi que realmente eram umas crianças. Era da vara da infância, eles estavam informando que tinha um casal de gêmeos, que a menina, ela não tinha nenhum probleminha, que o menino era atípico, era uma criança atípica, e se a gente queria fazer aproximação. Aí falou assim que eles nasceram dia 16 de outubro. Na hora eu dei uma gargalhada e falei assim, não, quero. E eu sempre brinquei assim, mãe, eu não quero menino do seu signo, isso é muito difícil. Eu ficava brincando assim com a minha mãe, né? Aí hoje minha mãe joga na minha cara, não é só do meu signo, como é do meu dia também. Mesmo dia. É. É. Aí a gente falou que queria fazer aproximação. E assim, aquela ansiedade, né? Aí no outro dia a gente já foi na vara da infância, e na vara da infância eles são muito realistas com a gente, sabe? Eles já jogaram muito limpo, eu acho que, na verdade, para saber se a gente está preparado mesmo para receber, principalmente o Caetano, que é uma criança atípica. E eles falaram assim: olha, a gente não conhece o histórico dele, que era época de pandemia. Na verdade, a gente não conhece ele, a gente só conhece o histórico. É,
provavelmente ele não vai andar, ele não vai falar. A gente queria saber se vocês querem continuar, gente. Queremos continuar. Aí eu lembro que a Magna falou assim, mas não tem a possibilidade? Aí a assistente social falou assim, não, aqui a gente não trabalha com possibilidades. A gente trabalha com as informações que a gente tem, que são essas. Vocês querem continuar, gente? Queremos. Aí, nesse dia, ela falou assim, querem conhecer as crianças? A gente pode hoje? Aí ela falou assim, pode. Vou ligar lá e ver se eles recebem vocês. Ligaram, a gente estava sem carro, pegamos um Uber e fomos para o outro lado da cidade, que a briga era do outro lado da cidade, e fomos lá para conhecer os meninos. Na hora que nós chegamos, tava lá os 2 pacotinhos, coisa Eles tinham mais meses gostosa. ainda? Tinham 9 meses. 9 Uhum. meses. E aí tava Já aquele era bem redondinho, bem rechonchudinho. bem rechonchudinho, bem gostosinho. E tava lá aqueles 2 pacotinhos deitados no bebê conforto. Aí na hora que eu vi, eu falei assim: "Nossa, meus filhos". Tive certeza. Não amei à primeira vista, tá? Ah, mas Não. nem a gente que passa pelo parto, as coisas não são assim, né, gente? E deixa eu te contar uma A história que gente foi é um processo, estamos conhecendo um outro ser humano, né? O amor é uma construção diária. mas tem um tanto de gente que fala assim: "Nossa, na hora que eu vi, amei à primeira vista". Não amei. E outra, a gente estava fazendo tudo na calada, eu e Magna, a gente não falou com ninguém. Quando eu cheguei Aham, aqui em casa, que eu não conseguia lembrar do rosto dos meninos, eu fiquei desesperada, eu falei: "Meu Deus, eu sou uma péssima mãe", porque nesse momento eu já sabia que eram meus filhos, né. Aí eu lembro que eu aham, liguei para minha irmã, falei assim: "Irmã, vou te fazer uma pergunta, nada a ver, tá, mas quando a Isis nasceu, que é minha sobrinha mais velha, na hora que eles levaram ela do quarto, você lembrava do rosto dela?" Ela: "Lógico que não". Ela falou assim: "Por que que mãe fica tão preocupada de não perder filho na maternidade? É por isso, porque a gente não lembra do rosto". Eu falei: "Ai, tirou um peso de mim, porque eu não estava lembrando do rosto dos meninos". E aí foi assim, nesse momento a gente já sabia que a gente ia continuar o processo, e e aí agora eles estão com 2 anos e 6 meio, por meses. aí? Isso, 2 anos e meio, Ai, 2 anos e essa 6 fase é meses. boa demais, mas é uma baguncinha boa, né, na casa. É uma ótima Faz parte, bagunça, é isso mesmo. pirraça, muita pirraça, mas é ótimo. Todos os momentos, todas as etapas são muito boas, né. Sim, sim, cada etapa é um desafio e uma beleza, é assim mesmo. Ó, Isso Cássia, mesmo. e aqui no Sonhar e Morar, a gente sempre pede para os convidados mostrarem um objeto da casa que mais goste. Qual que seria o seu? Olha, eu amo essa parede aqui, ó, amo, sou apaixonada com ela, olha. Para quem tá Por só nos ouvindo, gente, tem vários quadros com fotos, né? Linda. A isso, maioria é preto e um no meio que é amarelo. Assim, a parede é de cimento queimado, parece. é. Moderníssima, assim, linda. A parede é de cimento queimado. A parede era toda composta de quadro de viagens minha e Magna, minha e Aham. da Magna. E essa aqui são fotos que nós tiramos das nossas viagens, tá? Lindas. Parece Isso. fotógrafo profissional mesmo. Ah, viu? E Chique. aí, as fotos das nossas viagens, e no meio tinha uma foto minha e da Magna em uma viagem também. Aí, quando as crianças chegaram, a gente falou assim: agora a gente vai fazer a divisão, né? Do tempo de 100 filhos, e agora daqui para frente a gente caminhando junto com eles. E aí agora a gente já tá Ah, com uma tá. outra foto para trocar aqui, que a gente vai fazer a evolução deles. A foto é no mesmo do mesmo jeito, na mesma pose, só que agora com eles maiores já. Ai, legal demais. Todo mundo que chega deve ficar olhando essa parede aí, né, na sua casa. É, porque que acontece? Hoje acaba que eu e a Magna a gente divide o mesmo escritório, né? Uhum. Aí, de vez em quando ela tem reunião, eu também, e eu tô de home, e aí eu tenho que sentar aqui ou ela para fazer reunião. Aí todo mundo fala assim: "Ô, deixa eu ver sua parede". Aí sempre que a gente tá em reunião, eles pedem para ver a parede. A parede é realmente linda, gente. E aí, claro que a vida de vocês mudou completamente. Como é que foi essa adaptação com as crianças no apartamento? O que que mudou? O que que teve que adaptar? E dois é tudo em dobro, né? Enxoval em dobro, é tudo em dobro, né? Olha, não teve adaptação não, É juro, isso, não né? teve. É isso. Um dia a gente estava fazendo a visita lá no abrigo, e essa coisa de adoção é muito engraçado, porque, tipo assim, a gente visita o abrigo, mas em nenhum momento eles falam se a gente
se nós éramos os únicos casais visitando, se tinha outros casais. Em nenhum momento Ah, tá. falam, não falam, tipo assim, em nenhum momento deixa claro que realmente vai ser pra gente a adoção, entendeu? Não falam nada. E a gente foi visitando durante praticamente um mês, que era um mês que a gente estava de férias, a gente visitava todos os dias os meninos e tal. E aí chegou. Uma coisa interessante também. Época de pandemia, assim, muito bruta, então a gente visitava os meninos todo de branco, com máscara, e a gente Nossa. nunca visitou eles sem estar com essas roupas de pandemia, assim, pesadona, sabe? Aí Aham. um dia a gente estava lá e aí a psicóloga falou assim: olha, liberaram para vocês levarem as crianças para casa numa sexta-feira. Pensa. Aí você fala assim: são meus filhos mesmo, não vão dormir aqui mais uma noite, não. E aí ela falou: vocês querem levar hoje? A gente queremos levar hoje. Ela falou: nossa, vocês vão ter que ir lá na vara, pegar a documentação, tal, trazer aqui o despacho do juiz para a gente liberar as crianças. A gente, nós vamos. Saímos correndo, fomos lá na vara. E aí a menina falou: não, não tá pronto, não. Ainda não. A gente falou: moça, libera hoje, por Ai, favor. Aí ela, tá bom, a gente vai liberar hoje, daqui meia hora volta. E foi meia hora que a gente fez o enxoval deles, tá? Foi nessas meia hora que nós fizemos o enxoval. não, mas Aí, assim, eu brinco que a maternidade é como se a gente estivesse consertando um carro em movimento, né? A gente vai isso. vivendo e aprendendo. Não tem muito treino, ensaio. Sempre é totalmente diferente do que a gente imagina e ninguém prepara a gente para isso, né? Isso. Eu brinco que a gente ia que a gente ia fazer o enxoval da segunda vez que nós engravidamos, ia ser em Miami, lógico, né? Ah, vamos para Miami fazer enxoval, tal, comprar tudo lindo, tal. E a gente fez o enxoval lá na Avenida Paraná, com meia hora, entendeu? Meia hora a gente Melhor pegou coisa que você fez, você economizou, porque que tudo dura nada, né? A gente usa uma vez as coisas, já tá passando pros outros, o já. menino cresce demais. Isso. Não, e Uma o nosso curiosidade que eu tenho aqui, hein? Esse, diga. esse papo me gera muita curiosidade. Ó, fica à É, vontade. como é que e os meninos chamam quem de mãe? É mãe um, mãe dois? É o nome? Como é que vocês fazem? Não, por enquanto é mamãe, mamãe. Uhum. Só. Tudo mamãe. Tudo mamãe. Aí tem hora que, tipo assim, fala mamãe. Aí a Magna fala assim, é você. É porque aí já fala mamãe direcionando pra mim, entendeu? Ou mamãe Aham. direciona pra Magna. O Caetano ainda não verbaliza muito. Uhum. Ele ainda tá. Porque ele faz muito tratamento, faz Como muita é que coisa. tá sendo esse tratamento do Caetano? Tá Conta pra gente. ótimo. Ele faz tudo, né? Faz fono, faz TO, faz mu- é, musicalização, não, eu sempre falo errado. Musicoterapia, Musicoterapia. isso. Faz tudo, tá na escola. Tudo que tem, que fala assim, ó, é bom pra ele, a gente coloca e Aham. encara junto com ele, entendeu? Porque o Caetano, ele superou tudo que os médicos previam pra ele. Falavam que ele não ia andar, ele anda, ele corre. E Ó. ele, com verbalizar, ele tá começando agora, mas a gente vê que, tipo assim, ele e a Lolo tem uma diferença mesmo. A Elo, ela foi mais rápido, algumas coisas não, tudo ela foi mais rápido que ele, mas a gente sabe que ele vai ser no tempo dele e a gente não tem pressa nenhuma. A gente Isso não é deixa nem ele no só com tempo dele. criança atípica, né? Eu fico vendo assim, tem meninos que começam a falar com 2 anos e meio, tem meninos que começam a falar com 1 ano. E cada um no seu tempo, cada um com sua vida, né? Com o jeito que veio. Que bom que eles têm, vocês duas de mãe, né? Nossa Senhora, que história linda. Se deixar o podcast vai virar 1 hora, mas eu preciso continuar o assunto aqui, senão a gente não termina. E Segue. aí, quando vocês moravam com os amigos, né? Então era Magna, Larissa, Rai, você. E Isso. que vocês gostavam muito de montar quebra-cabeça, não tem isso? Olhando pra trás, né? Como é que foi esse encaixe todo dessas peças aí? A gente amava montar quebra-cabeça. A gente gostava muito de ficar os quatro. Era tipo assim, a gente se bastava, sabe? E a Aham. gente. Era uma coisa que estava na nossa rotina, o quebra-cabeça. Aí a gente comprava aqueles quebra-cabeças de um monte de peças, sabe? E ficava montando os quatro, assim. Era uma diversão nossa que a gente amava. Delícia. Agora vai ter que esperar um pouquinho pra ter tempo de montar quebra-cabeça, né? Porque com 2 meninos pequenos. Tempo e não ser destruído logo no início, né? Sim, exato. Daqui a pouco não, daqui a um tempo eles vão estar montando com vocês. Isso, mas hoje eles são as pecinhas do nosso quebra-cabeça. Ah, que fofura. As pecinhas que faltavam no nosso quebra-cabeça, entendeu? Eles Sim, são o entendi demais. encaixe
perfeito, assim, que faltava na nossa vida. Ai, ai, ai. Vamos lá, pergunta dos vizinhos. Chegou a hora de tirar dúvidas sobre decoração e interiores com o especialista do Mundo Casa. Oi, eu sou a Maura, coordenadora comercial do Mundo da Casa, e eu trouxe algumas perguntas que são bem pertinentes aí a quem está comprando seu primeiro AP. O que são e qual a diferença entre móveis planejados e modulados? Os móveis planejados, eles são aqueles que são feitos e pensados de acordo com a planta do imóvel instalado por uma empresa. Já os modulados, eles já vêm pronto, mas eles são super adaptáveis à planta de cada apartamento. Qual o melhor momento para adquirir móveis planejados para um apartamento? O melhor momento é enquanto esse apartamento está na planta, né? Ou logo após que ele receber as chaves. Assim, o vizinho pode poupar reformas, se organizar financeiramente, e assim que ele receber a chave, já vai mudar com praticamente tudo pronto. Quais são as vantagens de comprar armários? Pensar em armários é pensar em organização. Então, a melhor forma de ter uma casa em ordem, organizada, é adquirir um armário. Então, assim, uma grande vantagem que a gente percebe, né, e que os nossos vizinhos adoram aí, é ter os seus armários para quando morar, conseguir colocar tudo aí dentro do seu jeito, né, e no lugar. É isso, gente. Vale lembrar que se você também tem alguma dúvida de decoração de interiores, mande a sua pergunta para o Fale com a Redação, @sonharemorar.com.br, que um especialista do Mundo da Casa vai responder aqui no quadro Pergunta dos Vizinhos. A Cássia, eu tô assim, não queria, mas eu vou ter que terminar o nosso papo com uma última pergunta. Queria que você compartilhasse com a gente o seu cantinho favorito aí no AP do condomínio. Vou compartilhar com vocês. O meu cantinho Qual é? favorito é o quarto das crianças. Por quê? Porque a gente se encontrou lá, sabe? Nós 4, a gente passa muitos momentos no quarto deles. É um ambiente que eles amam. Eu acho muito gracinha, porque, tipo assim, às vezes eles estão na casa e aí some os meninos, cadê? Eles estão lá no quarto deles brincando, eles estão no quarto deles conversando, porque os dois conversam, né? A linguagem Aham. deles. E aí a gente vai e ele fica nós 4 curtindo o quarto deles um tempão. Que eu acho também, tipo assim, foi aquilo que a gente planejou, aquele cantinho que a gente teve um tempinho de planejar e falou assim, vamos fazer assim. Tudo rápido Uhum. demais, mas aí a gente fez e eu acho que é muito a cara deles, o quartinho deles. E, tipo assim, todo pai fala assim sobre cama compartilhada, a gente é super contra cama compartilhada. Só que como eles não são, a gente vai pro quarto deles, entendeu? Aí a gente faz cama compartilhada com eles. A gente não compartilha a nossa cama, mas a deles a gente compartilha. Aqui em casa, minha filha, eu já entreguei, já compartilha tudo, porque Não, mas isso é eu uma prefiro dormir brincadeira. bem do que ficar acordando a madrugada inteira, né? A gente, quando tá grávida, a gente pensa, eu jamais vou fazer isso. Mas na prática a Não, gente vê que é mais confortável, que eles mas isso querem é o só uma calor humano brincadeira da gente. que a gente Não, faz. eu E a adoro. gente fala assim, a gente é super contra cama compartilhada, mas como os meninos não são, a gente faz cama Aí vocês vão. compartilhada com eles, né? Gente, agora eu vou mostrar pra vocês o cantinho preferido da nossa família. É o quartinho do Caetano e da Elô. Aqui tá o quartinho deles, que a gente fez de astronauta pra mostrar pra eles que onde eles quiserem chegar, eles podem. Ali já tem obra de arte da Elô, ó, risquinhos no quadro. Mas esse aqui é o nosso cantinho. E aí toda noite, quando a gente vem pra cá, eles pedem o brilha, brilha. Vou mostrar o brilha, brilha pra vocês também. Bom, e para quem está ouvindo o nosso podcast pela plataforma de áudio favorita e ficou curioso para ver o cantinho da Cássia, pode conferir um conteúdo exclusivo lá no nosso canal no YouTube. É só acessar youtube.com/sonharemorar. E aí vocês vão matar a curiosidade. E eu, assim, eu tô com vontade de continuar acompanhando a sua história, porque a história é linda demais. Vocês estão de parabéns e muito linda a sua família. Foi um prazer conhecer um pouquinho de você. Obrigada, igualmente. Foi um prazerzão falar com vocês. Obrigada. Gente, chegou a hora de virar a chave e a MRV te ajuda a conquistar o seu AP. Olha aí, recadinho de Maiara e Maraísa. Bem-vindo ao novo, mais que Smart TV, uma experiência. Para tudo! Travamos este anúncio para dizer que com o novo Minha Casa Minha Vida e a MRV, chegou a sua vez de conquistar seu AP.
São até R$55 mil de subsídio e as menores taxas de juros do mercado. Chegou a sua vez! Aproveite as condições do Minha Casa Minha Vida com a MRV. Descubra como realizar o sonho de ter um AP só seu. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Na próxima semana tem mais uma história novinha pra gente te contar. E o papo de hoje com a Cássia também está disponível no seu streaming de áudio favorito e no YouTube. Aproveita lá, vai lá para você ver a casa dela e, claro, conhecer as histórias de outros vizinhos queridos que já passaram por aqui. Seguimos então com o apoio da MRV, contando histórias e compartilhando sonhos que podem te ajudar no seu lar. Até a próxima. Tchau, tchau.